para você que nos acompanha em mais um episódio de O Abstract. É a minha estreia aqui no podcast e uma estreia para falar de um assunto super importante, que é a questão da dengue aqui em Rio do Sul. E para falar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui o James Rides da Silva, diretor da Vigilância Sanitária da capital do Alto Vale. James, muito obrigada pelo aceite e por disponibilizar teu tempo para estar aqui conosco. Boa tarde a todos, ao programa, as pessoas que acompanham o Abstract da Unidade. Esse tema é muito importante sobre a dengue, Faz parte do nosso trabalho preventivo, levar às pessoas algumas informações por desconhecimento e por ser uma doença que tem avançado no estado de Santa Catarina, as orientações corretas, O que nós podemos estar fazendo agora de forma preventiva para diminuir o número de pessoas doentes mais à frente. Obrigada. James, eu queria iniciar pedindo para você fazer uma contextualização histórica, Quando apareceram, então, os primeiros casos da dengue aqui em Rio do Sul, nesse ciclo aí de 2023, 2024? Bem, existe dentro da vigilância sanitária, alguns tipos de trabalho desenvolvido pela Secretaria de Saúde. Nós temos o setor de epidemiologia, que cuida das pessoas doentes, entre tuberculose, entre outras doenças que são contaminantes. E possuímos também um grupo de agentes de endemias, ao qual monitoram e trabalham de forma preventiva em todo o município. A parte de fiscalização, tanto nas áreas comerciais, industriais, e até residenciais, é uma equipe que também está incorporada. Todos trabalham pró-vigilância sanitária e para a segurança dos cidadãos do município. Nós, o ano passado, em 2023, começamos a identificar, não só em Rio do Sul, mas no estado e na federação, um aumento, principalmente dos focos positivos. Aqui é bom salientar que focos positivos são armadilhas. Em Rio do Sul nós temos uma quantidade de 426 armadilhas distribuídas em todos os bairros, mais 60 pontos estratégicos, ao qual elas ficam monitoradas de 7 em 7 dias. A partir do momento que ela começa a capturar larvas do Aedes aegypti, é um foco positivo. Não significa que o Aedes vai transmitir dengue por si só. Ele precisa de uma pessoa doente. A partir do momento que ele pica um humano doente, os próximos a serem mordidos por ele vão estar contaminados com a doença ou chikungunya, dengue ou zika vírus. E a partir desse monitoramento aí, se percebeu alguns focos positivos. E os primeiros casos aí, eles foram casos importados, eram aqui locais? Como é que se deu isso? Bom, se classifica casos importados quando a pessoa sai a passeio, a trabalho para fora do seu município domiciliar e acaba contraindo a doença, principalmente em outros municípios que já estão numa situação epidêmica de dengue. Ao ter os sintomas, ele cancela suas férias, retorna à sua residência, os seus contratos de trabalho e volta para a sua cidade de origem, e ele é considerado um caso importado, adquiriu a doença fora do município de domicílio. Ele, por 10 dias, a partir do momento que inicia os sintomas, nos próximos 10 dias, ele é uma pessoa que, sendo mordido pelo Aedes aegypti, as próximas a serem mordidas vão estar com a doença. Após 10 dias, ele volta à sua normalidade. Então, há um cuidado muito grande quando é identificado pelo setor de epidemiologia um doente com um exame laboratorial que deu positivo a dengue. Essa pessoa recebe orientação diariamente, ele se previne entre 5 a 6 aplicações de repelente, principalmente nos primeiros horários da manhã, no final da tarde. É um tipo de trabalho. Quando uma pessoa pega a doença dentro do município, após as investigações, ela não tem histórico de viagem, não saiu do município e apresentou os sintomas e foi feito o exame laboratorial e ele comprovou a doença da dengue, um exemplo, ele é um caso autóctone, adquiriu a doença do próprio município. Perigo. Aí starta o alerta máximo, é feito um trabalho ao redor de sua residência, num raio de 300 metros, no local de trabalho. A gente constantemente conversa com ele para monitorar os seus sinais vitais, a enfermeira da epidemiologia fica acompanhando esse paciente por 10 dias. A partir do momento que passa os 10 dias, ele volta à normalidade. Qual é a nossa preocupação? Pessoas ao entorno, familiares, na própria residência, apresentarem sintomas. Porque daí o foco está próximo à casa, ele adquiriu dentro do município e começa a desencadear uma situação que, se não controlada, vira epidêmica e espalha para o município todo.
E como está a situação hoje em Rio do Sul? Bem, nós, no ano de 2023, tivemos, no total dos 12 meses, 122 focos positivos, né? O que nos chamou muita atenção, que só nos primeiros 3 meses agora do ano, nós já estamos com 120 focos positivos cadastrados, monitorados e desencadeando uma série de trabalhos preventivos, principalmente com a comunidade que mora ao entorno desses focos. O número de investigados também aumentou bastante, né? Nós estamos se aproximando aí a um pouco mais de 130 pessoas investigadas, sendo que a grande maioria, né, deu negativo para dengue. Mas destes, 39 foram positivos, sendo que 36 foram adquiridos de forma importada, adquiriram nos municípios já em situação epidêmica, e 3 foram autóctones, já pegaram dentro do município. Então, agora está num processo de trabalho ao entorno de onde essas 3 pessoas moram, onde trabalham, né? Não tivemos mais ninguém no entorno que apresentou sintomas, né? E isso nos mostra que o foco foi eliminado, né? Muitas vezes pode ter acontecido N situações próximas a essa pessoa, ou alguém contaminado veio de fora para próxima a ela e aí acabou ela sendo picada pelo Aedes aegypti porque estava muito próximo a alguém doente e a pessoa às vezes nem sabia, estava sintomática. Então são todos os trabalhos desenvolvidos pela epidemiologia e os agentes de endemias. Ô James, e fazia tempo que nós leigos que não estamos aí, né, dentro da vigilância, não somos da área da saúde, não ouvíamos falar mais, né, da dengue aqui na região. E, né, nos últimos meses, né, isso tem se tornado um cenário preocupante. A que aspectos, né, nós poderíamos atribuir, né, esse cenário, né, que se desenrolou aqui no Alto Vale nos últimos meses? Bem, já era esperado, nós já havíamos feito um planejamento para os primeiros meses deste ano, devido ao ano passado ter sido um ano muito chuvoso e os índices de focos positivos no estado de Santa Catarina aumentaram muito, né, porque quando você tem uma situação pluviométrica de muita chuva, né, automaticamente são provocados alguns tipos de alagamentos, enchentes, como aconteceu aqui nos últimos meses do ano de 2023. Muitos entulhos acabam ficando em locais onde as pessoas não têm acesso, né, não conseguem fazer a limpeza em tempo hábil e com a chuva esses materiais acabam sendo depósitos de água. A fêmea do Aedes aegypti ela é muito cuidadosa, né, com a sua proliferação. Ela não põe os ovos em qualquer local onde tenha água. Principalmente, há uma escolha em água limpa. O que é essa água limpa? Né? Que é bom salientar. Que não tenha produtos químicos. Qualquer tipo de água que tenha qualquer tipo de produto químico, detergente, sabão, água sanitária, outros materiais químicos, ela não põe os seus ovos. Ela não põe os ovos na água. Ela põe na linha da água. Os ovos ficam fora da água, na linha da água, para que, num determinado período, com a vinda da chuva, essa água, então, suba o nível e aí a situação onde o ovo passa a ser larva, depois pupa e depois o alado, que aí é o próprio inseto, né, chamado de Aedes aegypti. Quando ela encontra um local onde há algum tipo de vulnerabilidade que possa pôr em risco os seus ovos, ela evita. Geralmente ela procura o local onde ela nasceu, que foi um local favorável, e lá ela coloca novamente os seus ovos. Então, a nossa função dos agentes de endemia, apresentando focos positivos nas armadilhas preventivas, eles têm que identificar dentro daquela localidade, no raio de 300 metros, os locais que seriam suscetíveis a ter a criação, então, do mosquito do Aedes aegypti. Eliminando isso, automaticamente ela começa a perder o crescimento populacional desse inseto. E a gente consegue controlar de uma certa forma, preventivamente. No segundo momento, quando se tem um humano doente, não deixar, né, A e B junto, porque daí está feita a combinação que vai por todo mundo, né, com sintomas, febre, dor atrás dos olhos, dores no corpo. As reações são inúmeras, mas as principais são estas. Febres inesperadas, né, com um aumento muito rápido de temperatura e aí logo depois um mal-estar muito grande e as pessoas começam a procurar as unidades de saúde, pronto-socorros, UPAs, e aí o médico faz o seu diagnóstico, manda para fazer o exame em laboratório, em 2 horas a pessoa já tem o resultado positivo ou negativo.
Já que você tocou nesse assunto, então esses aí seriam os principais sintomas, né? E tendo esses principais sintomas, vocês já indicam que a pessoa então busque o atendimento hospitalar. Qual é a orientação que vocês têm dado em relação aos casos aí que as pessoas, né, estão com essa suspeita? Aqui é muito importante a gente conversar de que o Covid-19 ainda não está erradicado no Brasil. A grande maioria das pessoas, e eu aqui arrisco a dizer que em quase 70% das pessoas que procuram as unidades de saúde para fazer o exame da dengue estão positivas para a Covid. Então, aqueles cuidados preventivos que se fazia lá entre 2019 até próximo a 2023, de máscara, não ficar em contato, porque essa doença não precisa de inseto nenhum, ela se transmite pelo ar, pelo contato, mucosa, entre outras situações, para as pessoas estarem muito atentas. A gente não pode nunca baixar a guarda. O H1N1, de vez em quando, ele surge, põe muita gente em unidades hospitalares, algumas perdem a própria vida, porque há um descuidado, há uma situação onde a gente baixa a guarda. Não é diferente com a dengue, não é diferente com o Covid-19. Já os sintomas de dengue, eles são muito específicos. Um aumento de temperatura muito rápido, primeiro sintoma, dor muito forte atrás dos olhos, inchaço das articulações, pode haver sangramento, né, pelas vias aéreas, pela urina, pelas fezes. Então, a pessoa tem que estar muito atenta aos seus sintomas e, de imediato, procurar a primeira unidade de saúde próxima à sua residência ou ao seu município. E como é que vocês têm observado a gravidade dos casos, né, que nós temos aqui em Rio do Sul? São casos muito graves, né? Ou as pessoas elas precisam ficar internadas? Como é que é a orientação? Com a avaliação da nossa equipe epidemiológica, que é uma situação bem técnica, né? Nós possuímos hoje tipo 1, 2, 3 e 4. A 4 é hemorrágica, seguida de morte, principalmente as pessoas com comorbidades, que já têm outros tipos de doença, como câncer, transplantes, N situações que já tomam medicação controlada, são consideradas pessoas com comorbidade. Tem que ter um cuidado maior, a sua imunidade é diferente das outras pessoas e ela é mais suscetível a ir à morte se pegando um determinado tipo de dengue. Quando pega o tipo 1, que ela só apresenta aqueles primeiros sintomas, é de um rápido tratamento no tempo correto, ela se recupera muito rapidamente. Dos casos que nós tivemos em Rio do Sul, todas elas não chegaram a tipo 2. Né? Mas em alguns municípios onde a situação já é mais frequente, a pessoa acaba pegando mais de uma vez dengue, acaba evoluindo para outros tipos de dengue, e aí os sintomas são mais rigorosos. Né? Então, essa avaliação, né, de como a pessoa está, o que ela está sentindo, se é a primeira vez ou não, se já aconteceu com ela e se ela já pegou dengue, é o que ela tem que repassar ao seu médico, né, a hora que ela faz a consulta, e o diagnóstico é feito por um profissional da área médica. E como é que você tem observado a conscientização das pessoas, assim, porque a gente tem ouvido, né, falar cada vez mais a tendência é que as pessoas comecem a se preocupar um pouco mais e até fazer mais denúncias, né? Como vocês têm gerido assim essa alta demanda, né? É o maior município do Alto Vale. Como tem sido o trabalho de vocês, né, dos agentes? Como é que vocês têm se organizado, né, para dar conta dessa demanda? Nós estamos no município que é polo do Alto Vale, né, e estamos aproximadamente com mais de 70 mil habitantes. Eu tenho hoje, dentro do nosso grupo de trabalho de endemias, 10 agentes de endemias. Né, com a chegada agora de 2 do último concurso, que estão em treinamento, nós vamos estar com uma equipe de 10 profissionais cuidando dos nossos bairros, dentro da cidade de Rio do Sul. Houve um momento que havia um certo receio das pessoas receberem os agentes de endemias. Hoje já existe uma aproximação maior, principalmente com a ajuda, né, de um trabalho feito dentro da própria Secretaria de Saúde, onde nós temos as ACS, Agentes Comunitárias de Saúde, que moram no bairro, conhecem as pessoas pelo nome, visitam constantemente essas pessoas, principalmente mais vulneráveis, e elas têm desenvolvido um trabalho preventivo junto com os agentes de endemias. Então, a gente conseguiu melhorar muito essa situação de receptividade. Já na situação quanto aos cuidados preventivos, principalmente com o lixo, descarte correto e dar essa destinação correta ao lixo, nós verificamos que há um retardo na resposta da população. Alguns fazem até mais do que deviam, mas na grande maioria eles ficam na inércia. Não acontece comigo, não tem nada na minha residência, não tem nada próximo a mim, e no entanto muitas vezes o foco está ali do ladinho dele, nos fundos do quintal. A gente, né, trabalha com uma máxima de que a frente da casa é linda. A partir do momento que você faz a inspeção e passa do meio da casa para os fundos, você encontra vasilhames plásticos, pneus velhos jogados
aos cantos de muro, recipientes de folhagem com pratos sem areia, acumulando água, são todos locais facilitadores para a proliferação do Aedes aegypti. E quando a gente começa a passar essas orientações aos moradores, eles começam a sair da inércia, da zona de conforto e responder bem na parte preventiva. James, então vamos aproveitar aí e reforçar essa conscientização, né? Nas nossas casas, nos locais onde a gente trabalha, né? Quais são os cuidados básicos, né, que nós precisaríamos ter para evitar, né, que esse cenário fique mais preocupante aqui na nossa região? Partimos do princípio de que você tem que, a sua primeira ação é verificar o que tem em volta da sua casa. O esposo trocou os pneus do veículo, trouxe para a garagem, ele estava na garagem por um determinado tempo, daí começou a incomodar, foi levado lá para o lado do beirado do telhado da casa e agora está lá no fundo do quintal. Recolha isso, leve a todas as empresas que revendem pneu, eles possuem as caixas coletoras. Por lei, eles têm que ter essas caixas para dar destino ao resíduo do material ao qual eles vendem o novo e recolhem o velho. Você pode pôr no porta-malas do carro e levar. Não precisa esperar um agente de endemias vir bater a sua porta, explicar que isso, né, daqui a pouco pode pôr em risco a sua vida ou dos seus familiares. No segundo momento, ele pode observar o seu entorno. O que é observar o seu entorno? No caminho para a escola, para o seu trabalho, a hora que você está fazendo uma caminhada, que passa na frente da casa de um vizinho, que vê uma lata de tinta jogada, né? Um recipiente que tem água dentro parado ou um próprio pneu, converse com o vizinho. Bom dia, boa tarde, né? A gente está muito preocupado com a dengue, nós já temos casos no nosso município, vamos dar destino correto a isso aí. Às vezes a pessoa não tem essa orientação, você explica isso a ele. Então, às vezes ele precisa de uma ajuda, você ajuda, porque não vai ficar aquela pessoa doente. Num raio de 300 metros onde está esse problema, todos estão sujeitos a ficar doentes a qualquer momento. Então, isso é cidadania. Né? Não dar hoje de ficar esperando tudo pelo poder público. E é muito fácil, simplesmente condicione isso num saco de lixo e leve ao ponto de coleta. Né? Se for pneu, que aí não há o recolhimento pelas coletas de lixo em Rio do Sul, leve às caixas coletoras dos revendedores de pneu que possuem na nossa cidade. É tranquilo, se cada um fizesse esse pouquinho, não ficaria tudo para o poder público, que não há condição de a gente vencer essa batalha sozinhos, nós precisamos da nossa comunidade juntas. Desenvolver ações em escolas, nós temos a equipe do meio ambiente da Prefeitura de Rio do Sul, que tem uma equipe de teatro, né, de forma lúdica, que já leva isso aos educandos. Nós fornecemos folders, a nossa equipe de apoio profissional vai e encerra a palestra, passando todas as orientações de como eles podem ajudar a sua família a não ter dengue, né, no retorno para casa. Na situação social, de comunidade, associações de bairros, entidades, ONGs, todos podem agora, nesse momento, dar as mãos, porque o efeito não é para uma pessoa ou duas, é para todo o município de Rio do Sul. Isso, além da área de saúde, traz logo ao lado uma situação financeira para o município muito ruim, porque as pessoas vão deixar de vir ao nosso município, vão estar assustadas, deixam de vir aqui comprar, deixam de vir visitar o nosso município, e isso, financeiramente, né, um médio prazo, vai também trazer um retorno negativo para o nosso município. James, até porque essa ação individual daqui a pouco não congestionaria tanto os contatos de vocês com denúncias, né? Sempre que possível tentar, né, resolver, ter esses cuidados. Mas, claro, em alguma outra situação a gente vai ter, às vezes, um vizinho mais teimoso, né? Eu acredito. E aí, essa pessoa, né, que ela teme ficar ali na inércia, como você falou, né? Ela pode sofrer alguma sanção? Que tipo de ações têm sido tomadas em relação a essas pessoas que têm sido mais imprudentes aí, né, quanto a esse cenário? Como cabe ao nosso setor de vigilância fazer esse tipo de fiscalização e aí ao ponto que ninguém quer chegar, ser punitiva, né? Nós fizemos primeiro um contato com o proprietário, orientamos, né? Se colocamos à disposição em ajudá-lo, inclusive, e ele é notificado. A partir do momento da notificação, ele recebe um prazo entre 5 a 10 dias para sanar com aquele problema, para não deixar o bairro onde ele mora em risco. A partir do momento que ele fica na inércia, se mostra no popular turrão, né, resolve não fazer nada, né, ele recebe um auto de infração, e aí pode ser de 50 UFMs até 300 UFMs. Isso chega a um valor aí próximo aos 3, 4 mil reais de multa, né, e vai ter que fazer aquilo que foi orientado na primeira vez, numa boa conversa. Hoje nós fizemos inspeção em 6 locais no bairro Cantagalo, que nós estamos com 21 focos positivos nesse bairro. Todas elas surtiram efeito,
de sucesso, as pessoas se comprometerem em fazer. Então, na próxima visita, né, ao qual foi dado um prazo para eles se adequarem, né, deixarem seguro novamente aquele ambiente onde eles moram ou trabalham, né, verificando que nada foi feito, a gente já vai de uma forma um pouco diferenciada, ao qual às vezes tem que doer no bolso e fazer aquilo que no início já foi solicitado para ele que deveria ser feito. Não é o melhor caminho, principalmente depois das cheias, é uma situação a qual a gente sempre procura o caminho, né, de uma boa conversa, orientação e a importância de que aquilo seja feito. Mas, infelizmente, existe sempre algumas pessoas que, da melhor maneira, não fica o meio mais fácil, né? Ô, James, nós temos essas pessoas que ficam na inércia, que acham que não está tudo certo, né? E temos aquelas mais preocupadas, às vezes leem informações ali nas redes sociais, já ficam apavoradas, né? Até cobram de vocês uma ação mais drástica, né? Então, até eu queria que você esclarecesse para a gente como é a situação hoje de Rio do Sul em relação, né, ao Estado, ao país, né? Em que grau aí nós estamos de gravidade ou não, né? Claro que a gente precisa se preocupar, mas como nós estamos assim, em relação a nível aí estadual e nacional? O contrário também é verdadeiro. Algumas pessoas muito preocupadas, né, interessadas em ajudar, muitas vezes não fazem uma denúncia, fazem 2, 3, 5 denúncias no mesmo dia. Tudo que ela observa pode ser um foco de dengue, né? Encaminham para o setor através do e-mail, através da ouvidoria do município, fotos de vários insetos, né? E isso tem que ser de microscópio para identificação. Nós temos já as nossas armadilhas que fazem esse trabalho. É importante aquela preocupação, a denúncia ela é importante porque entre 10 denúncias, muitas vezes vem dentro dessas 10, 2 ou 3 que são de uma situação bem mais grave. E nós temos que de imediato ir até aquele local. Mas na grande maioria, né, a pessoa observa do prédio, de onde ele mora, uma piscina esverdeada. A piscina, por estar com a coloração esverdeada, é um problema de algas, né? Tem que ser usado um produto químico, um algicida, para diminuir aquelas bactérias e voltar a ter a coloração normal. Mas se ela possui cloro, não é o local onde a fêmea do Aedes aegypti vai pôr os seus ovos. Muitas vezes ela prefere aquele copo plástico da bebida que foi jogado do vidro do carro para fora no terreno baldio, numa tampinha de água. A gente às vezes imagina as larvas nos ambientes grandes. Elas se reproduzem às vezes na tampinha da água que a gente está tomando. Basta a tampinha estar virada para cima lá no meio do gramado. Então, tem que ter essa sensibilidade. Todas as denúncias são importantes, né? Muitas delas na triagem a gente já consegue resolver com uma simples orientação. O senhor já experimentou ir conversar com seu vizinho? Fale com ele, explique a ele, né? E ele às vezes toma a iniciativa e resolve já o problema de imediato. Na grande maioria elas já são sanadas aí. É isso que nós precisamos desenvolver nas nossas comunidades. Resiliência, nós temos que ser mais resilientes. Onde somos vulneráveis? Na educação, em pegar o lixo e dar o destino correto. Isso basta dar uma volta de carro na nossa cidade. É muito comum encontrarmos até mesmo no trânsito as pessoas jogando as coisas para fora do carro. Então, isso vai ter aquele efeito, né, de retorno. Pode ser não diretamente para aquela pessoa que jogou, mas indiretamente alguém da família dela pode ficar doente. Então, esse cuidado e esse olhar tem que ter um crescimento e ele tem que ser um pouco mais rápido, principalmente no município de Rio do Sul. A gente vem startando isso, vem fomentando isso, conversando em todas as entrevistas, os meios de comunicação, para as pessoas, né, começarem a ser cidadão. O que é ser cidadão? Não é simplesmente usufruir do que o nosso município tem de bom e melhor. É deixá-lo melhor do que ele está hoje. Como ele vai ficar amanhã para o meu filho, para o meu neto. É desta forma que, não só a dengue, entre outras doenças que são, usam como um processo acelerante, né, essa falta de capricho de manter as coisas no lugar certo, debaixo do coberto, dar destino correto. O cidadão reformou a sua residência, eu uso isso de exemplo, o Sandro até gostou muito desse exemplo, e fez a denúncia que no terreno em frente à sua casa, ele reformou a sua casa. Uma equipe técnica foi lá, né, fez toda a reforma e pintou toda a sua casa. Nós recebemos a denúncia porque haviam várias latas acumulando água em frente ao terreno baldio, e ele estava muito preocupado com a dengue, a gente foi até o local, as latas eram da casa dele.
Os pintores que usaram as latas que ele comprou jogaram no terreno da frente. Quer dizer, bastaria pedir para a empresa lá e recolher, ou ele mesmo fazer o recolhimento, até um material que vai acabar sustentando algumas famílias que vivem da reciclagem. Basta comunicar a essas pessoas, são recicladores, que eles vêm e fazem o recolhimento. Não precisa jogar no mato para alguém recolher. Avise ele que ele vai lá e recolhe na sua casa, na sua lixeira, né? Desta forma, todos nós crescemos. E além dessa proatividade, né, James, acho que é importante a gente falar também que as redes sociais, elas vieram, né, para facilitar a comunicação, disseminar a informação de forma muito rápida, simultânea, mas é preciso ter cuidado, né, assim, para a gente daqui a pouco não criar aí um caos, né, divulgando informações que daqui a pouco são desatualizadas do ano passado ou retrasado. Você, né, uma pessoa super disponível, né, está aqui com a gente, conversando, esclarecendo. Então, acho que que orientações você dá para as pessoas em relação às informações da dengue, né? Acho que sempre estar atento aos órgãos oficiais, né, e aos informativos que vocês, né, têm repassado como vigilância, como órgão público, certo? Certo. É o melhor caminho, né? Hoje o site da Prefeitura Municipal é acessível a todos do município, né? Sendo um momento de lazer em casa, você vai lá, digita a Prefeitura Municipal do Rio do Sul, já vai ter o site oficial do município, clicando lá você vai ver vários banners, não só em relação à saúde, mas entre outras informações, você vai ter um banner específico dengue. Clicando lá, você vai receber as informações de quantas pessoas suspeitas do município desde o início do ano, quantas pessoas adquiriram a doença de forma importada, quais os casos autóctones, quantos focos por bairro, né, estão se tornando positivos, se isso vem aumentando, diminuindo. Você vai ter, através dessas ferramentas, né, as informações a qual você pode planejar, verificar se onde você mora é vulnerável ou não. Outro dia, o cidadão me perguntou se o bairro Albertina estava livre do foco da dengue. Eu disse, amigo, Rio do Sul hoje possui 126 focos positivos. Todos nós estamos em perigo, independente de onde ele apresentou, porque o Aedes aegypti ele está no município. Não significa porque tu mora num bairro onde ele não deu foco, você não tem que fazer sua ação de cidadão. Continue limpando, orientando as pessoas que moram à sua volta, associações de moradores fazendo trabalho em conjunto, todos juntos, né? A gente vai conseguir terminar o ano 2024 dentro da média que o Estado considera ainda para Rio do Sul, uma situação ao qual startou o alerta, mas não é uma situação epidêmica. Até porque nós compararmos com outros municípios, diferente do número populacional, eles têm 2.000 focos, 4.000 focos de dengue, nós estamos com um pouco mais de 120, e eles têm lá 3, 4.000 pessoas doentes, com mortes registradas, já estão num outro nível de trabalho com a DIV. A supervisão do Estado aqui em Rio do Sul é pela 12ª Regional, e a nossa supervisora, Leuísa, diga-se de passagem, é muito atenciosa, né? Nós constantemente, semanalmente, temos reuniões com ela para adaptação, orientação e qual o caminhamento que nós temos que dar para ir freando o que a gente já está vendo daqui a uns 45 dias possa estar acontecendo, né? Ela não vai parar e diminuir, ela tem uma tendência a aumentar, como aconteceu em todos os municípios do Estado. Mas nós podemos administrar isso de uma forma que fique aceitável, né? Que as pessoas fiquem em segurança, mesmo tendo casos e focos positivos dentro do município. Com a entrada do inverno, a tendência é diminuir isso, como é todos os anos. E nós vamos ter um trabalho aí de 2 a 3 meses até, né, próximo a agosto, setembro, onde começa de novo o crescimento de número de focos. Até lá, nossa população já vai estar expert nessa área e nós vamos dar uma boa resposta preventiva. Essa seria aí minha penúltima pergunta, né? Qual era a perspectiva para as próximas semanas? Você já nos adiantou. Então, pelo menos pelos próximos 2 meses, precisamos, né, estar atentos para que, com a chegada do inverno, essa situação se reverta aqui no Alto Vale. James, para a gente finalizar, então, nós moramos numa região pequena e cidades são próximas, né? Nós temos esse costume de ter contato com o nosso vizinho, né? Ter essa proximidade. E isso pode, né, ser usado a nosso favor nesse momento, né? Então, eu queria finalizar o Abstract pedindo para que você faça um chamado à ação, né, para a comunidade. Em vários momentos você comentou dessa importância de nós tomarmos, né, essa atitude de cidadãos, né, ativos, proativos, né, em busca de uma solução que vai depender também muito de nós. Então, eu peço para você finalizar essa sua participação aqui, fazendo esse chamado, né, esse pedido para que a população aí ajude,
né, nessa situação que é prejudicial, né, para todo mundo, né? Se uma pessoa deixa de agir de forma consciente, ela pode prejudicar muitas outras pessoas, né? Então, deixa a palavra aqui para que você possa fazer esse chamado aí. Bem, agora chegou o momento que eu tenho que fazer a minha parte. É o momento de trabalho em gestão de riscos, independente se for desastres naturais ou por situações epidêmicas, onde o ser humano tem que fazer a sua parte. Como é que eu faço a minha parte? Cuido primeiramente do que está à minha volta, da minha família, do que é de minha propriedade. No segundo momento, auxilio meu vizinho ao lado. E assim, todos fazendo da mesma forma, nós vamos ficando mais resilientes, principalmente por esse problema agora de dengue. No segundo momento, é ficar atentos, né? Porque todas as entidades públicas, entidades educacionais vão estar startando, né? Trabalhos junto com a comunidade, o envolvimento, participação em grupos de trabalho aos finais de semana, pegando determinadas regiões e exercendo aquele trabalho de varredura que a gente chama na área técnica com os nossos agentes de endemia. Qual é a importância disso? Daqui a pouco, com a família, no final de semana, a hora que souber que no seu bairro está sendo startada uma campanha de limpeza, um exemplo. Participe, você estará dando o maior exemplo educacional aos que vêm logo após você. Seu filho vendo você fazer, ele aprende. Ele vai fazer também com o filho dele quando chegar a hora certa. E com isso, todos nós vamos deixando o nosso município mais seguro. Agradeço ao programa Abstract que me fez esse convite. É muito importante a gente trabalhar esse tema, né? E ele está muito em evidência a nível, hoje, federal, né? A gente acompanha os noticiários e muitas vezes eu vejo número de pessoas doentes, número de pessoas mortas, os trabalhos sendo realizados, mas não mostram o caminho preventivo que cada um pode fazer. Não custa nada, né? Não custa nada. Ser um pouco mais organizado, olhar um pouco para aquilo que está ficando para trás e dar destino correto a isso, aos locais de coletas, principalmente do lixo reciclável. James, obrigada pela tua participação, por tirar um tempo para vir aqui fazer esse papel, né, de nos ajudar a conscientizar as pessoas. Nós vemos aí dos últimos anos de Covid, aí o Alto Vale, né, tem esse agravante que são as enchentes, agora a dengue, mas acho que unindo esforços, né, nós temos essa capacidade de sermos resilientes, né, as enchentes sempre nos mostraram isso, e acho que com a dengue, né, tomando essa consciência, a gente vai conseguir sair dela. E parabéns a você por coordenar a equipe, aos agentes, né, esse trabalho que é árduo. E vocês, hoje o foco é a dengue, né, mas vocês continuam trabalhando nas outras áreas, né, nos outros campos aí que precisam ser também monitorados, né, porque não dá para deixar que, né, outras situações agravem ainda mais nosso cenário. Parabéns, né, externe aí nossa gratidão também aos seus colaboradores. E para você que nos acompanhou, muito obrigada também pela sua audiência. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e até o próximo.